Sabe aquela história que parece pequena, mas que na verdade revela tudo sobre um negócio? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história real que mostra exatamente a diferença crucial entre um atendimento que perde clientes e um que ganha concorrência. Vamos ver como uma única conversa pode definir o futuro de uma venda. E tudo gira em torno dessa pergunta. Porque, vamos combinar, é na hora da urgência, na hora do preciso para ontem, que o atendimento de uma empresa é colocado à prova de fogo. A pressa de um cliente não deveria ser um problema. Muito pelo contrário, é uma oportunidade de ouro. Vamos ver como isso se desenrolou na prática. Então imagine a cena, que é bem comum para muita gente. A correria para organizar um evento. O tempo está curto, a pressão é alta e, de repente, surge a necessidade de alugar equipamentos de som e vídeo. Uma daquelas situações em que cada minuto conta, sabe? O primeiro caminho parecia ser o mais lógico, o mais seguro. O próprio hotel onde ia ser o evento indicou uma empresa parceira deles. Isso já cria uma baita expectativa de confiança, não é verdade? A gente já pensa, legal, aqui vai ser rápido, vai ser fácil. E o primeiro passo foi o mais direto possível, pegar o telefone e ligar. Numa situação de urgência, ninguém quer preencher um formulário online e esperar. A busca era por uma solução imediata para um problema que era, bem, imediato. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada. Aquela oportunidade que parecia certa, que estava praticamente na mão, começa a escapar. E a gente vai ver de perto como o atendimento pode falhar bem no momento mais crítico de todos. Olha, a conversa inicial até que não parecia ruim. A atendente do outro lado da linha foi educada, foi simpática. O pedido de orçamento foi feito de forma clara e foi reforçado. Olha, eu tenho urgência. Mas como a gente vai ver, só simpatia não fecha negócio. E então veio a frase. A frase que basicamente encerrou a conversa e perdeu a venda. Você precisa ligar em outro momento. Pensa no balde de água fria. É uma barreira. É a porta se fechando para um cliente que estava pronto, com dinheiro na mão, querendo resolver um problema. E o problema maior nem foi só a resposta em si, mas a completa falta de ação. Ninguém perguntou qual o seu telefone para a gente retornar. Ninguém ofereceu uma alternativa. Foi um descaso total com a oportunidade. Basicamente disseram, se vira aí. Só que no mundo dos negócios, a gente sabe, um vácuo deixado por uma empresa é rapidamente preenchido pela concorrência. E foi exatamente isso que aconteceu. A necessidade urgente não sumiu, ela só mudou de fornecedor. E aqui a diferença é brutal, é quase inacreditável. Uma busca rápida na internet, um contato com uma segunda empresa e pronto. Em 15 minutos o orçamento estava no e-mail, em meia hora o negócio estava fechado, problema resolvido. Velocidade e eficiência. Foi simples assim. Então, vamos lá. Vamos dissecar isso. O que realmente aconteceu aqui? Por que uma empresa ganhou um negócio de forma tão fácil, enquanto a outra, que tinha a faca e o queijo na mão, perdeu de forma tão clara? A resposta está nos detalhes do atendimento. O contraste aqui é gritante. A empresa 1 ignorou o canal que o cliente escolheu, não se deu ao trabalho de registrar o contrato e simplesmente não entendeu o que significava urgência. Já a empresa 2 fez o oposto. Resolveu no canal que o cliente usou, tornou tudo mais fácil e converteu a venda exatamente quando ela precisava acontecer. Ok, a história é ótima para a gente entender o problema. Mas a pergunta que fica é, como evitar o erro da empresa 1 e, mais importante, como replicar o sucesso da empresa 2? Essa história nos deixa, na prática, um manual com 4 passos essenciais. E antes de irmos para os passos, a gente precisa entender bem esse conceito. Atendimento resolutivo. Isso vai muito além de ser educado. É sobre resolver. É a mistura perfeita de agilidade com empatia, com a real capacidade de solucionar o problema de quem está do outro lado. E aqui estão as regras de ouro. Primeiro, atenda no canal que o cliente escolheu. Se ele ligou, resolva por telefone. Simples. Segundo, se não dá para resolver na hora, o problema passa a ser seu. Anote o contato, dê uma alternativa, garanta o retorno. Terceiro, entenda que urgência é um sinal de compra piscando em neon. É a hora de agir rápido. E por último, o mais importante de tudo, empatia. É se colocar no lugar do outro e pensar, como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Com tudo isso em mente, a gente chega num ponto de reflexão. A forma como uma empresa atende seus clientes define se ela está prendendo eles, criando lealdade, ou se está literalmente empurrando eles de bandeja para a concorrência. Essa frase do Fábio Pessoa, que é o autor dessa história, resume tudo com uma perfeição incrível. Simpatia é o básico, é a porta de entrada.
Mas o que ganha o jogo de verdade é a agilidade, a empatia e, acima de tudo, a capacidade de resolver. E para fechar, fica essa provocação, uma pergunta para todo negócio, para todo profissional se fazer. O seu atendimento hoje, as suas ações do dia a dia, estão prendendo ou soltando clientes? Porque a resposta para essa pergunta pode definir absolutamente tudo.